Bem, amigos, estamos de volta ao programa de Cidadania, recebendo hoje o Dr. Marcos Nery de Almeida, promotor do júri de São Vicente. Já falou um pouquinho da questão do júri, questão dos julgamentos. E aproveitando o ensejo, da outra vez nós já falamos um pouquinho da carreira, da vida do Dr. Marcos. Como é que o senhor pegou esse gosto pelo júri, Dr. Marcos? O senhor é o único promotor de São Vicente que atua no Tribunal do Júri, não é isso? Isso. Bom, eu já, desde que eu entrei no Ministério Público, eu sempre fiz júri, então... eu, antes de ser promotor em São Vicente, estava em Americana, ali perto de Campinas, e abriu a possibilidade de eu vir aqui para São Vicente, para a Baixada Santista, que é a terra da minha esposa. Então surgiu essa oportunidade, então eu acabei optando por trabalhar no Tribunal do Júri, onde estou muito contente e feliz lá em São Vicente. Sua esposa também atua na área do direito ou não? Sim, ela é promotora de justiça do meio ambiente. Mas onde? No Guarujá. No Guarujá, doutora? Nelisa. Nelisa. É. Já foi convidada para estar no programa, né? Eu vou convidá-la para... Precisamos falar alguma coisa de meio ambiente. Doutor Marcos, tivemos algumas alterações, questões das prisões, as pessoas ficam preocupadas, né? A mídia sempre aumenta um pouco, né? Pega informações às vezes equivocadas. Hoje tem o Dr. Google, né? Que tudo esclarece, tudo resolve, né? É. As pessoas acham que o Google resolve tudo. Essa questão das prisões, a questão de soltar tantas pessoas na rua, é assim que vai funcionar? Realmente o Estado está preparado para que o juiz, com excesso de processo, o Dr. Marcos também com excesso de processo, que não atua só no júri, tem outros processos, o Dr. V lá no Fórum de São Vicente. O senhor acha que realmente a sociedade vai ter esse respaldo do Estado, que não vai soltar pessoas que não devem para a sociedade, ou que isso não vai acontecer dessa forma? Bom, inicialmente é bom a gente ressaltar que hoje no Brasil nós temos cerca de 500 mil presos. Desses 500 mil presos, 44% são presos provisórios, ou seja, que não tem uma decisão da justiça definitiva dizendo que eles são culpados pelos crimes que eles cometeram. Ou seja, desses 500 mil presos, 220 mil são presos provisórios. Então essa lei veio justamente para corrigir essa falha, porque em tese, segundo a Constituição Federal, só deveria estar preso quem já foi condenado definitivamente ou que realmente necessite estar preso porque ele está causando algum tumulto no processo, ou impedindo que a instrução do processo se realize, ou ameaçando testemunhas, ou porque uma pessoa que comete vários crimes. Então, essa lei, desde que seja aplicado com razoabilidade, com critério, eu acho que pode ser bem aplicado. Então, eu acho que o tempo vai dizer se ela vai ser bem aplicado, mas eu acredito que os juízes saberão aplicar com prudência e com muito critério essa lei. Então, eu sou um otimista, acredito que realmente essa lei virá para beneficiar todos. Isso é a minha projeção, mas algumas falhas certamente ocorrerão. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta, já que o Dr. Marcos é um estudioso, né, um promotor competente. O que a gente verifica é o seguinte, Dr. Marcos, como advogado eu faria os pedidos sempre, mas eu estou aqui fazendo papel de apresentador, a gente vê os comentários na rua, os internautas, enfim. As delegadas estão arbitrando lá uma fiança alta para alguns casos, enfim. O senhor acha que não vai chover recursos no tribunal, habeas corpus, pedindo para se diminuir esses valores de fiança? O senhor acha que isso não pode começar as discussões nos tribunais de justiça do Estado? Também isso daí vai depender da situação econômica do réu. E dependendo do crime, né? Tem alguns crimes que é bom a gente também lembrar que são inafiançáveis, como o racismo, o terrorismo, os crimes hediondos. E isso até é um contrassenso da lei. Porque se são crimes inafiançáveis, por exemplo, um homicídio qualificado, o juiz pode conceder uma liberdade provisória sem fiança, ao passo que um furto, que é um delito muito mais leve, o juiz pode arbitrar a fiança. Então, infelizmente, o legislador, o constituinte, na Constituição, ele proibiu a fiança em determinados crimes graves. Mas ele se esqueceu também que o juiz pode conceder a liberdade provisória sem fiança. Quer dizer, um contrassenso. Porque no homicídio qualificado, se o juiz pudesse conceder a fiança, ele poderia arbitrar uma fiança maior para que, ao final, se o réu fosse condenado, aquela fiança também revertesse em favor da vítima. Infelizmente, foi um lapso do Constituinte que agora vem em prejuízo da sociedade. Perfeito. Outra coisa, questão, já defendendo o Ministério Público, eu tenho vários amigos, já convidei a doutora Osmair, a doutora Ivan da Silva, enfim, já passaram vários promotores aqui pelo programa. Muitas vezes você vai falar, o promotor realmente deixou aquela cidadão saiu para a rua.
Não é bem assim. Às vezes o que acontece? O Estado não dá condição material do preso ser removido, passa o tempo que ele está preso, se adia a audiência e ele se solta. Quantas vezes eu vejo o promotor, a gente vai no gabinete despachar, falar alguma coisa, e a gente verifica os promotores ligando para os presídios para ver se o preso vem, enfim, cobrando essa vinda. Tem isso também, né? O Estado deixa essa deficiência e cai tudo na culpa do judiciário, né? Infelizmente, né, doutor Marcos? Infelizmente, eu acho que ainda nós temos uma mentalidade um pouco conservadora nesse aspecto. Por exemplo, a teleconferência até hoje não foi implantada porque muitos tribunais aí, principalmente os tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, consideram que muitas vezes uma prova feita por videoconferência é uma prova ilegal porque afeta o direito de defesa do acusado, com o qual, entendimento esse, eu não concordo. Mas, infelizmente, acaba sendo esse o entendimento dos tribunais superiores. E isso que acaba prejudicando também. Eu acho que a tecnologia poderia muito auxiliar o andamento dos processos, principalmente os criminais, mas, infelizmente, por diversas razões, isso não é aplicado ainda. Uma entrevista recente, já teve no nosso programa, o Dr. Ramon, que é diretor do Ford Santos, um abraço ao professor Ramon Mateus Júnior. Ele fala o seguinte: ideias e sugestões para melhorar o judiciário são várias. As principais delas é vir dinheiro do Estado para poder aportar em todos os fóruns que carecem de uma verba, de uma sala adequada para um juiz, para um promotor, até para a sala da OAB. Eu ouvi um advogado recentemente. Questão da tornozeleira para acompanhar os presos. O senhor é contra ou a favor, doutor Marcos? Sou totalmente a favor também. Acho que tudo que puder ser for para aumentar a fiscalização do preso, eu sou favorável. E nós tivemos essa lei recente, a lei 12.403 também, que instituiu uma medida cautelar, porque antes o monitoramento eletrônico era só feito para os presos condenados definitivamente. E hoje pode ser feito como uma medida cautelar, ou seja, antes do réu ser condenado. Então, uma medida preventiva para que o réu também, em vez de ficar preso provisoriamente, ele use aquela tornozeleira eletrônica para que cumpra as condições do processo, para que ele compareça, responda aquele processo. E a prisão só servirá em último caso, se realmente for necessária. Então, eu sou totalmente a favor da tornozeleira eletrônica. A questão dos direitos humanos, os defensores que acham que já vai marcar uma pessoa que vai estar taxada já de criminoso sem ainda ter trânsito em julgado. Como é que o senhor entende essa como promotor de justiça? Bom, mas isso, a tornozeleira é uma medida até para não efetivar aquela medida mais grave, que é a prisão. Ou seja, isso está sendo muito mais em benefício daquele que está sendo acusado do que da sociedade, porque em vez de ele ficar preso, ele vai ficar solto, respondendo o processo em liberdade, só que com uma restrição, desde que também essa medida seja necessária e adequada ao caso. Porque também, se o juiz entender, ele pode implicar várias outras medidas cautelares que essa lei prevê, como deixar de comparecer a determinados lugares, por exemplo, a bares, restaurantes, casas noturnas, recolhimento noturno na sua residência. Então, se for o caso da tornozeleira eletrônica, o juiz vai determinar essa medida se for adequada e necessária. Perfeito. Então, eu sou muito a favor. Acho que no Brasil se discute muito e se põe pouco em prática. Se imagina demais e pouco se faz, porque isso já existia antigamente, quer dizer, deveriam ter sido feitas há muito tempo as penas alternativas, quer dizer, desincharia um pouquinho as cadeias, os presídios, tanto São Vicente, que recebe presos de todo o estado, quer dizer, estamos inchados, o doutor Marcos sabe os problemas que nós temos lá na nossa comarca. Isso resolveria um pouco, quer dizer, as ideias sendo implantadas, para depois se criticar se servir ou não. Mas antes mesmo de se colocar, já começa as críticas, né, doutor Marcos? Sem dúvida, né? Mas assim, eu vejo assim, no meu caso, que eu atuo só praticamente com crimes dolosos, com homicídio, aí não tem como ter uma medida alternativa, porque quem tira a vida de uma pessoa dolosamente com a intenção de matar outra pessoa, aquela pessoa realmente tem que ficar um tempo presa, a não ser em casos excepcionais, assim, quando é uma tentativa de homicídio privilegiado, que realmente, nesse caso, a lei possibilita o cumprimento da pena no regime aberto. Mas, em regra, quem comete um homicídio, tira dolosamente a vida de outra pessoa, essa pessoa tem que ficar encarcerada, assim como o latrocida, aquela pessoa que mata para roubar. Quem critica tanto tem que pensar o seguinte: quando você tira a vida de outrem, você não tira a sua vida daquela pessoa, você acaba, às vezes, acabando com a família inteira, né, doutor Marcos? A família também morre um pouco, né? É isso que eu falo no tribunal do júri, né? Pior do que a prisão é o cemitério.
porque na prisão um dia a pessoa vai sair. Agora no cemitério, aquela família nunca mais vai ver aquela pessoa, a mãe nunca mais vai ter o filho lá para dar um feliz Dia das Mães. Ao passo que aquele que fica lá preso, sempre aos domingos vai ter aquela visita da família, tem a visita íntima. Verdade. E a pessoa que morre, infelizmente, a família fica a ver navios. Perfeito. Doutor Marcos, obrigado pela sua participação, saber que o programa ficar curto. Já fica convidado para vir outras vezes. Muito obrigado pela presença, é um prazer estar aqui. Você sempre convida, que às vezes o seu júri lá termina mais tarde, às vezes é a correria do dia a dia. É verdade. Quem acha que o processo do júri é fácil, ele tem processos de 8, 10 volumes lá. E os advogados lá em São Vicente são bem combativos, então dá muito trabalho lá. Obrigado, doutor Marcos. Isso. Bom, e a você, nosso telespectador, infelizmente nosso tempo chegou ao final, mas você já sabe, você tem mais direito de cidadania na internet. O programa vai ficando por aqui. Ele é feito com carinho para você e sem juridiquês. Até o próximo programa.